No foco de hoje, você irá entender por que muitas vezes você não consegue emitir a sua opinião no grupo. Muitas vezes, mesmo sendo a sua opinião a correta, a ideal, o medo da rejeição é muito forte. Você vai entender também por que está sofrendo o isolamento social e o porquê o medo da rejeição muitas vezes é o mais forte nessas horas. Se acontecem essas coisas com você, você precisa conhecer o porquê de tudo isso. E eu te apresento hoje o Espiral do Silêncio. Bem-vindos à Academia Virtual. Em meados da década de 70, a cientista política Elizabeth Noeli Neumann formulou a teoria da espiral do silêncio após uma análise profunda das pesquisas eleitorais na Alemanha. Evidências mostravam que o medo do isolamento social era o principal fator determinante das manifestações de opiniões políticas, bem como da opção pelo silêncio. Em resumo, a tese de Neumann é que quando a opinião é percebida como majoritária, as pessoas demonstram maior predisposição a se manifestar, enquanto os que têm opinião minoritária tendem a ficar calados. O silêncio leva ao enfraquecimento ainda maior da minoria e ao fortalecimento da opinião que parece prevalecer. Um dos resultados disso é que o foco da propaganda política passa a ser o convencimento de que determinadas opiniões são majoritárias na sociedade, o que nem sempre corresponde à verdade. A teoria está exposta já no clássico A Espiral do Silêncio, publicado em 1982 e que finalmente chega ao Brasil. E com o peso crescente das redes sociais no debate político, as questões investigadas neste livro parecem mais atuais do que nunca, já que o ônus de não ter uma opinião compartilhada pela maioria foi exponencialmente amplificado. Aumentou assim a aversão ao confronto, o que alimenta falsos consensos por meio da intimidação e do constrangimento público. Em um ambiente no qual você ousar dizer aquilo que se pensa se tornou um comportamento de risco e no qual a liberdade de expressão é relativizada mais e mais, e então as pessoas preferem se recolher a ficar caladas e simulando uma adequação ao seu entorno social ou adotando uma determinada conduta imitativa, a ameaça de perder amigos, de sofrer perseguição e de se verem isoladas em seu grupo social. E aí é nesse contexto, em nome de um discurso de tolerância, frequentemente exerce a intolerância ainda mais radical em relação a qualquer pensamento divergente. Esmagado pela ditadura do politicamente correto, o cidadão comum percebe que já não pode mais expressar as suas opiniões livremente, pois a diferença de pensamento é cada vez menos tolerada pela classe falante, auto-intitulada detentora da verdade. Ainda que minoritária no Brasil, essa classe domina o ambiente acadêmico e as redes sociais, empenhando-se permanentemente para impor o seu ponto de vista e calar o dos adversários. A manipulação da opinião pública, tanto na mídia quanto nas relações interpessoais, no entorno social, se transforma assim em uma ferramenta de controle social. O fato é que a maioria das pessoas tende a aderir ao pensamento percebido como dominante em seu círculo de convivência. Noeli Neumann dedica
boa parte do seu livro a investigar a relação entre os meios de comunicação e mecanismo de controle social embutido na espiral do silêncio, sobretudo em períodos eleitorais, quando o comportamento dos eleitores pode ter consequências dramáticas para a sociedade. A percepção de quais são as escolhas aceitáveis pela maioria influencia decisivamente o voto do cidadão comum, mas pode também levar ao fenômeno do voto envergonhado. Estas nem sempre são as condutas conscientes, uma vez que elementos irracionais e emocionais também desempenham seu papel, seja na opção pela sujeição resignada, seja na opção pela revolta silenciosa. Uma das conclusões de Noeli Nilman é que as pesquisas servem para formar e determinar a opinião pública do que para aferir sua verdadeira feição. Entender esse processo é fundamental para lidar de forma consciente com as pressões a que estamos submetidos cotidianamente, pressões que aumentarão à medida que se aproximam as eleições. O modelo de conceito de espiral de silêncio de Noeli Nilman baseia-se em 3 premissas. Primeira, as pessoas têm uma intuição, um sexto sentido que lhes permite saber qual a tendência da opinião pública, mesmo sem ter acesso às sondagens. Segundo, as pessoas têm medo de serem isoladas socialmente e sabem qual tipo de comportamento que poderá contribuir para esse isolamento social, tendendo a evitá-lo. E terceiro, as pessoas apresentam reticências ou até medo em expressar suas opiniões minoritárias por terem receio de sofrer o isolamento da sociedade ou do círculo social próximo. Quanto mais uma pessoa acredita que a sua opinião sobre um determinado assunto está mais próxima daquilo que ela julga como opinião pública majoritária, maior probabilidade existe que essa pessoa expresse a sua opinião em público. Então, se a sua opinião mudar, essa pessoa reconhecerá que a sua opinião não coincide já com a opinião da maioria e, por isso, terá menos vontade de expressá-la publicamente. À medida que a distância entre a opinião dessa pessoa e a opinião pública aumenta, aumenta também a probabilidade de essa pessoa se calar e de se autocensurar. Os meios de comunicação de massa são um fator essencial de estabelecimento da espiral do silêncio, na medida em que eles formatam a opinião pública. Perante uma opinião pública formatada, as pessoas que não concordam com essa opinião politicamente correta, emanada da comunicação social, entram em espiral de silêncio, muitas vezes constituindo uma maioria silenciosa. Daí o termo. O resultado de tudo isso é um processo em espiral que incita os indivíduos a perceberem as mudanças de opinião e a segui-las até que uma opinião se estabeleça como uma atitude prevalecente, enquanto as outras opiniões são rejeitadas ou evitadas por quase todos. Nessa teoria, o importante são as opiniões dominantes e estas tendem a se refletir nos meios. Sobre essa teoria, é importante lembrar que existe um isolamento dos indivíduos no silêncio, quando estes têm opiniões diferentes das veiculadas pela mídia. A teoria do espiral do silêncio ajuda a entender como a mídia funciona em relação à opinião pública e silencia as suas ideias através de 3 mecanismos pelos quais a teoria influencia a mídia sobre o público. A acumulação, que se refere ao excesso de exposição de determinados temas na mídia. Quanto mais
a mídia expõe aqueles temas, mais ela ajuda nessa espiral do silêncio. Segundo, a consonância, que se refere à forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas, e, finalmente, começa a haver uma igualdade nessas informações, que se refere à presença da mídia em todos os lugares.